Paz do Senhor, bom dia. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, Salmo 139. Salmo 139. Salmo 139. Deus onisciente e onipotente. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Todos encontraram? Assim diz a palavra: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te oramos, te clamamos, colocamos o nosso coração em tua presença, te agradecemos porque o Senhor é Deus que sonda o nosso coração. E nessa manhã, nós queremos que o Senhor venha sobre nós com teu favor, com tua bondade, abrindo o nosso coração, nosso entendimento, nossos olhos, para entendermos a tua palavra. Ó Deus, assim como descem dos céus chuva e neve, e para lá essas águas não tornam, sem que primeiro reguem a terra
e deem semente ao semeador e pão ao que come, assim é a palavra que sai da boca do Senhor. Ela não volta para o Senhor vazia, antes faz aquilo que o Senhor apraz. Ó Deus, então, que nesta manhã, a Tua palavra seja como água sobre o nosso coração, que é terra seca, seja em nome de Jesus, água viva para saciar a nossa sede, e em nome de Jesus, nós queremos ouvir a Tua doce voz. Como o salmista disse aqui, sonda e conhece o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, os nossos caminhos maus, nossos intentos maus, e em nome de Jesus, faz morrer dia a dia o nosso velho homem, e em nome de Jesus queremos viver essa nova vida, a vida de Cristo Jesus em nós. Ó Deus, te louvamos pelas misericórdias do Senhor, que se renovaram sobre nós nessa manhã. Te agradecemos pela vida, pela respiração, por tudo mais que o Senhor tem nos dado, e em nome de Jesus fala ao coração de cada um dos teus filhos. Essa é a nossa oração no nome do teu filho Jesus. Amém. Quando a gente sai para evangelizar, uma forma fácil de você chamar a atenção da pessoa que você está evangelizando, ou uma forma fácil de você criar um elo, um vínculo com essa pessoa, é você sentar perto dela e perguntar para ela: me conta um pouco da sua história? Me conta um pouco da sua vida? Aí a pessoa começa: eu passei por isso, quando eu nasci, minha mãe, passou por muita dificuldade. E aí, com isso, você já cria um elo com essa pessoa. E a partir daí, você já vai evangelizando, falando de Jesus. Essa pessoa conta a história dela, conta como é a vida dela, e você vai falando de Jesus. E ali você está demonstrando o quê? Atenção, amor e o seu desejo de conhecer aquela pessoa. O seu desejo de conhecê-la. Eu quero te conhecer, eu não conheço você, não sei nada da sua história. Então, o que eu posso saber? A pessoa começa a dizer. Essa é uma forma da gente conhecer essa pessoa. E existe um Deus Todo-Poderoso que nos conhece. Muito além da história que eu tenho de vida, muito além dos meus dias vividos na terra, muito além do que eu lembro, Deus me conhece. Deus sabe de todos os meus dias, de toda a minha história, de tudo que eu passei. Muito mais do que eu mesmo, Deus me conhece. E esse salmo é um salmo de conhecimento. Deus nos conhece. Por quê? Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele tem todo o poder para conhecer toda a sua história. Ele é onisciente, sabe de toda a sua história. E ele é onipresente. Ele está em toda a sua história, em todo o seu caminho. Até antes dele me conhecer, até antes dele me chamar, me converter, sim, na Bíblia diz: não fostes vós quem escolhestes a Deus, mas Deus vos escolheu. Então, antes de você converter, Deus já te conhecia e já acompanhava os seus passos. Então, quem conhece o seu coração com profundidade é Deus. Deus conhece toda a sua história. Ele sabe de toda a sua vida. E esse salmo, ele começa dizendo: Senhor, tu me sondas. O que é o sondar de Deus? É o conhecimento de Deus. Deus conhece a sua história. Deus conhece a sua vida. Deus conhece seu passado, seu futuro, seu presente, aquilo que você já viveu e aquilo que você ainda vai viver.
E Deus conhece a história também da humanidade. Quando a serpente chegou para Eva e perguntou o que Deus tinha dito, Eva foi na conversa da serpente, foi lá e comeu, pecou, desobedeceu a Deus. Adão também foi e comeu daquele fruto proibido. A ordem é: se você comer, você vai morrer. Eles sabiam que havia uma penalidade, uma consequência, um castigo, uma maldição, e essa maldição veio sobre eles. E quando eles comeram daquele fruto, o que eles fizeram? Imediatamente perceberam que estavam nus e foram se esconder. Tem como esconder de Deus? Se Deus conhece tudo que passa na nossa vida, aqui no Salmo diz, nosso assentar e o nosso levantar, será que Ele não tinha visto aquele momento ali de Adão e Eva? Será que Ele não estava vendo o que estava acontecendo? O homem e a mulher pensaram que podiam se esconder de Deus, e depois do pecado foram se esconder. O homem pensou que podia esconder o seu pecado. E o pecado nos afasta de Deus, mas o pecado não impediu o sondar de Deus sobre o homem. O seu pecado, o meu pecado, não impede que Deus te veja, te conheça. Ele sabe tudo o que acontece no seu coração. E nas mínimas coisas, Deus está conosco. Às vezes pensamos, Deus está distante. Eu estou me sentindo estou sentindo tão distante de Deus. Essa semana foi tão difícil, eu orei pouco, li a Bíblia pouco, Deus está tão distante de mim, eu estou distante de Deus. Será que Deus vê o meu sofrimento? Será que Deus vê a minha necessidade? Por que Deus permitiu isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Será que Deus está vendo? Mas, segundo este salmo aqui, o Salmo 139, Deus sabe de tudo, dos mínimos detalhes, e não tem como você esconder nada de Deus. Toda a sua história está exposta, escancarada diante de Deus. Então não pense você que dá para esconder alguma coisa de Deus, que dá para omitir alguma coisa. Deus sabe de tudo. O Salmo 139 é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. E esse salmo é chamado de a coroa de todos os salmos. A coroa de todos os salmos. Vemos Deus se importando com o homem, com as suas pequenas necessidades e conhecendo a profundidade do coração do homem. Por isso o tema de hoje é: Deus nos conhece. Deus conhece a nossa rotina, quando você está lavando roupa, quando você está trabalhando na sua casa, fazendo faxina, tudo aquilo que você faz no seu dia a dia, Deus está com os olhos sobre você. Isso porque Ele é Deus. Deus tem atributos que são comunicáveis. Por exemplo, seu amor. Deus é amor. Nós temos amor? Temos amor. Então, um atributo de Deus, que é o amor, esse atributo é comunicável. Deus é amor, nós também podemos ser amorosos. Outro atributo, Deus é alegre. E esse atributo Ele compartilha conosco? Sim, nós também somos alegres. Temos alegria. Então, Deus tem atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis.
E quais são esses atributos incomunicáveis? Por exemplo, sua onisciência, onipresença e onipotência. Eu não sei o que você está pensando agora, mas Deus sabe. Deus conhece tudo que você está pensando. Isso é um atributo incomunicável. Deus é onisciente. Nós não somos oniscientes. Nós não sabemos tudo que as outras pessoas pensam. Nós não somos onipotentes, não temos todo o poder, não temos todo o conhecimento, mas Deus tem. Por isso que Paulo diz, né? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ó profundidade da riqueza! Quem é este Deus que tem todo o poder, que sonda o nosso coração? E esse texto ele pode ser dividido em 4 pontos. Olha aí para o Salmo 139. Do verso 1 ao 6, nós podemos chamar essa perícope aí de Deus sabe de tudo que se passa, porque é onisciente. Do verso 7 ao 12, Deus está em todos os lugares pela sua onipresença. Dos versos 13 a 18, Deus tem todo o poder pela sua onipotência. E dos versos 19 a 24, Deus sabe o que há no coração do homem. E o primeiro ponto é, do verso 1 ao 6, Deus sabe de tudo pela sua onisciência. Então, onisciência é saber de tudo que se passa no nosso pensamento, na nossa vida. Deus tem ciência de todas as coisas. Davi, ao escrever esse salmo, expressou a sua intimidade com Deus. Ele sabia que em todo tempo Deus estava com ele, que Deus é soberano. Por que Deus é onisciente? Porque Deus é soberano. Davi foi escolhido como novo rei de Israel, quando ainda era um pastor de ovelhas. E lá, cuidando das suas ovelhas, ele escrevia os seus salmos, escrevia os seus cânticos de louvor a Deus. Pode ser que durante o momento ali que ele tomava conta das suas ovelhas, ele estava escrevendo esses salmos de louvor a Deus e cantando, porque naquela época todos esses salmos aqui eram cantados, era o inário do povo de Deus naquela época. Tinha música em todas essas letras aqui. Hoje essas músicas se perderam, a gente já não conhece a melodia, por isso que a gente faz novas melodias, né? Vocês lembram daquela música? Eu lembro do Nelson Ned cantar. Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas. Então a gente cria novas melodias sobre essas letras, porque as melodias originais já se perderam. Tudo que a gente faz, que a gente canta, se a gente não continuar fazendo, se perde. E foi o que aconteceu com os salmos. O povo de Deus se desviava do Senhor, esquecia de todos os mandamentos e muito mais das músicas, dos hinários. Se até a palavra eles deixavam de lado, imagina os cânticos. Então, por isso que hoje nós podemos fazer novas letras. E Davi, cuidando das suas ovelhas,
cantava louvando a Deus. Ele escreveu sobre os seus pecados, se arrependeu, confessou, foi chamado de homem segundo o coração de Deus. E quem era Davi? Davi é o autor desse salmo, ou este salmo foi escrito para Davi. Quando você tem o título aí, né, ao mestre de canto, Salmo de Davi. É um salmo escrito por Davi ou escrito para Davi. E Davi, diante das acusações dos inimigos e cercado pelos seus inimigos, ele orava. Ele buscava a Deus, ele tinha intimidade com Deus, ele não se afastava de Deus, não havia dificuldade que o separava de Deus, até mesmo no pecado caído, ele confessava. Salmo 32, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E isso também levou ele a escrever, Senhor, tu me sondas. Não tem como nos esconder de Deus como Adão. Posso me esconder dos homens, posso ter os meus segredos, não revelá-los aos homens, mas dos olhos de Deus eu não posso esconder nada. Eu estou disposto, eu estou exposto diante de Deus. Ele conhece meus pecados, minha fragilidade, meus defeitos, sabe que sou pó, que a minha vida é como um sopro. Eu tenho 40 anos, mas eu já percebi que a vida é um sopro mesmo. Ela passa muito rápido. Não sei você, na sua idade aí, na sua experiência de vida, mas para mim a vida passa rápido demais. Oi? É porque eu faço em dezembro, aí em dezembro eu faço 41. Ou é porque eu sou muito jovem, né, também, o pessoal acha que eu tenho 25, né? E esse salmo, falando sobre isso, né? Esse salmo também ele vai falar sobre isso, sobre o Deus que nos formou no ventre materno. Isso nos lembra do Gênesis. É um salmo que aponta lá para o Gênesis, a criação de todas as coisas, a formação de todas as coisas. Então, o livro de Salmos, ele vem tratar dessas coisas do nosso dia a dia. Quem te criou? Quem te ouve? Você pode buscar a Deus? Você pode ter relacionamento com Deus? São salmos para o dia a dia, para você ler, meditar durante o seu dia. São salmos para ajudar você nas suas orações, nos seus desafios, nas suas guerras. Quando o inimigo se levanta contra mim, ele é quem tropeça e cai. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. O que é isso? É dia de angústia. E aí eu confio em Deus, eu tenho confiança no Senhor. Então esses livros do Velho Testamento, eles nos apontam sobre esse Deus onipotente, onipresente, onisciente. Por quê? Quando vem o Novo Testamento, aí nós temos a história de Jesus. Aí nós temos o dia a dia de Jesus Cristo e a obra de Jesus Cristo. Mas até mesmo nos Salmos, nós temos profecias a respeito da vinda de Jesus. Então Deus nos criou com um propósito. Ele nos sonda, nos conhece, fomos criados com um propósito, para sermos salvos. Deus nos salva em Cristo Jesus. Então nós viemos do pó e para o pó nós voltaremos. Em breve você vai morrer. É ruim ouvir isso, mas a gente tem que acostumar. E outra coisa, se você quer ir para o céu, você tem que passar pela morte, né?
Deus sabe o dia que você vai morrer, Ele sabe o dia do seu nascimento, Ele sabe que você é vaso que pode ser quebrado, refeito, sabe das suas dores, das suas feridas, Ele te vê por completo. Sabe a sua mãe que conhece a sua vida como ninguém? Deus muito além. Sabe seu filho que você sabe de tudo que acontece na vida dele, né? De certa forma você tem um conhecimento a respeito daquela vida. Deus muito além. Muito além. E olha o cuidado de Deus, o favor de Deus. Deus sabe de todas as coisas. De longe penetra os seus pensamentos. Então aí diz, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Alguém consegue ler o pensamento de alguém? De outra pessoa? Às vezes quando você está namorando com alguém, né? Ou você vive muitos anos, né? O Paulo e a Mara aí, né? Pode ser que a Mara já até pense assim, né? O Paulo está pensando nisso. Ou o Paulo pense, né? A Mara está pensando nisso. Mas não dá para conhecer totalmente, né? O que está passando lá no pensamento. Mas Deus conhece. De longe Ele penetra os pensamentos. Esquadrinhas o andar e o deitar. O que é esquadrinhar? É conhecer por inteiro, é você abrir para você ver lá dentro. Esquadrinhar é você conhecer os detalhes, o detalhe do seu deitar e do seu levantar. Esquadrinhas o meu deitar e o meu deitar, o meu deitar e o meu andar, e conheces todos os meus caminhos, todos os seus caminhos. E aqui ele vai fazendo um contraste. Deitar, acordar, sentar, levantar. O que o salmista está querendo dizer? Seja de dia, de noite, de madrugada, Deus te conhece. Deus está te vendo. Deus está vendo o que se passa no seu coração. Conhece todos os seus caminhos. E mais, ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim põe a tua mão. Antes de você dizer as palavras que você pensou para falar, Deus já conhece essas palavras. Então, o assentar, o levantar, os pensamentos, o andar, o deitar, todos os seus caminhos, a palavra nem saiu à sua boca, Deus já conhece. Deus te cerca por trás, por diante e põe sobre você a sua mão. Então, por que não confiar em Deus? Podemos confiar em Deus. Por que você confia na sua mãe e no seu pai? Porque eles te conhecem, você sabe que eles querem o seu bem. Minha mãe me conhece, né? Meu pai me conhece. Quando você tem muito relacionamento com alguém, você confia. Por que você confia no seu marido, na sua esposa? Porque você tem conhecimento, você tem relacionamento. Como cidade cercada, Deus nos conhece. Como aquela cidade que é sitiada, Deus está nos cercando totalmente. E aqui diz: por detrás, por diante, e sobre nós põe a sua mão. Esse é um salmo de contrastes. Estamos protegidos pelo cuidado de Deus. Deus é emanente. E nós vivemos corandel. O que é isso? 24 horas na presença de Deus. Aí você pensa assim, não, mas quando eu estava cometendo um pecado ali, Deus não estava vendo. Deus estava vendo. Deus te conhece por inteiro. Deus sabe.
24 horas por dia, Deus está com os olhos sobre você. Em todo o tempo e em todos os pequenos detalhes, Ele sabe e conhece a sua vida. Sabe quando você vai deitar e quando você acorda. Você já percebeu o milagre do dormir? É uma coisa que a gente faz todos os dias, mas a gente ainda, às vezes, passa assim, despercebido por nós, que isso é um milagre. Você conseguir dormir e você conseguir acordar. O triste é você dormir e depois não acordar mais, né? Aí depende da sua vida com Deus, né? Mas sério, quando você chega em certa idade da vida, aí você deita, já não consegue dormir, você já tem que tomar um calmante, né? Tomar um faixa preta. Como que chama aquele lá para dormir? É o... Não, o outro lá. Alprazolam. O alprazolam é faixa preta, né? Faixa preta. Alprazolam. Alprazolam é para acalmar, para dormir. É verdade. Boleto. Por isso que o salmista fala, né? Em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor. Não existia boleto, né? Ele fala, ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já conhece. Nós devemos ter sabedoria naquilo que nós falamos, né? E é por isso que, se Deus já conhece o que vai sair na minha boca, eu também preciso pensar. Porque nós somos muito impulsivos, né? Às vezes nós falamos sem pensar. E uma palavra lançada de uma forma errada pode ferir uma pessoa. Pode ser como uma espada que machuca uma pessoa. No verso 6, ele diz, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. E é por isso que Paulo escreve, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Isso é muito para mim, é sobremodo elevado. Quem sou eu para entender a soberania de Deus? Quem sou eu para conhecer a grandeza de Deus? Deus é grande demais. Eu não sei que quem já teve a oportunidade de viajar de avião, mas quando você está viajando de avião, você olha lá para baixo, a montanha mais alta, ela fica desse tamanhozinho. Agora imagina uma pessoa. É um pinguinho, às vezes nem dá para ver lá de cima, né? Às vezes nós vivemos a nossa vida, na nossa correria, né? Pensando assim, nossa, eu tenho tanta coisa para organizar, para fazer, e nós vivemos nessa rotina frenética, sem parar para ter relacionamento com Deus. Porque, apesar dessa glória que Ele tem, Ele se importa conosco também. E o segundo ponto é dos versos 7 a 12. Então aí, dos versos 1 a 6, nós vemos sobre Aí no verso 2 tem uma dica. Sabes, né? O verso 2 aí diz, sabes. Então aqui é onisciência, Deus sabe de todas as coisas. Então, do verso 1 ao verso 6, Davi está escrevendo sobre o saber de Deus. Ele sabe de todas as coisas, a sua onisciência. Agora, a sua onipresença, dos versos 1 a 12. Agora Davi, dos versos 7 a 12. Agora Davi vai falar que Deus está em todos os lugares. Presta atenção, do verso 7 ao 12,
Para onde me ausentarei do teu espírito? Já é o quê? Lugar. Para onde fugirei da tua face? Se subo ao céu, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Esse mais profundo abismo aqui, vocês sabem o que é? A morte. Ou pode ser até mesmo o inferno. Então Deus, Ele está com você em vida e você na morte também. Se você sobe ao céu ou se você desce ao inferno, Deus sabe. Para onde me ausentarei? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. 11. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Para nós, apagou a luz, nós não conseguimos ver, né? Mas Deus, seja na luz ou seja no escuro, Ele consegue ver. Como que é? Às vezes com a luz acesa a gente não consegue enxergar, né? Então, dos versos 7 a 12, ele está falando da onipresença de Deus. Deus está lá, está aqui, está no céu, está no abismo, Ele está em todos os lugares. E Ele está dizendo, para onde me ausentarei do teu espírito? Então eu não posso me esconder de Deus. Em todos os lugares Deus está. Por meio do Espírito Santo, Deus está em todos os lugares. Lá no céu, Deus está. No abismo, Deus está também. Se eu morrer e descer à morte, ao mundo dos mortos, lá Deus está também. Entre vivos e mortos, Deus está. Muitos dizem que o inferno é a ausência de Deus. Todos falam, né? Inferno. O que é inferno? Inferno é a ausência de Deus. Mas no inferno, Deus está também. Ali não tem ausência de Deus. Até no inferno, Deus está também. No céu, o homem está em glória. Mas no inferno, o homem está em juízo. Por que Deus está no inferno também? Porque Deus é juiz. E aquele que está no inferno está em juízo, debaixo do juízo de Deus. Então não existe canto sobre o universo onde Deus não esteja. Se você está no inferno, você está em juízo, e é o juízo de Deus sobre a sua vida. Se eu for para o norte ou para o sul, Deus está. É o diabo que vai mandar lá no inferno? Ele também vai sofrer, ele também vai ser condenado. Seja o domínio do inferno ou o domínio dos céus, Deus tem o controle de todas as coisas. Em todo lugar, Deus está presente. O terceiro ponto é dos versos 13 a 18. E aí vai falar do quê? 13 a 18. Pode falar. Uhum. 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 Isso. Uhum. É terrível, né? É um lugar terrível. E aí é tão terrível que às vezes a gente pode pensar, né? Ah, mas ali Deus não está. É a ausência da bondade de Deus, do amor. Não tem solução mais, né? É muito triste, é muito triste. E agora o salmista vai falar da onipotência. Por quê?
Quem consegue formar uma criança no ventre de uma mãe? O homem já deu conta de fazer uma coisa dessa? De jeito nenhum. Então, se é Deus que faz isso, isso é onipotência. Agora, do 13 a 18, Davi vai falar da onipotência. Ele fala, ó, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. O que é tecer? Tecer é ponto por ponto, né? Vocês é da época da costura? Hoje em dia, se você falar para os jovens, eles nem sabem o que é isso mais, né? Mas você lembra quando o pessoal fazia esses caminhos, né? Tricô. Como que é feito o tricô? É ponto por ponto, né? Detalhe por detalhe, né? E o salmista está falando aqui sobre isso. Tu me teceste no seio de minha mãe. O que é isso? Ele formou cada detalhe. Oi? Célula por célula. Todos os detalhezinhos. Tu me teceste no seio de minha mãe. Como um caminho é feito a partir de vários pedacinhos ali que é feito, né? Às vezes você nem para pensar o tempo que você gastou, né? Quando você termina o seu trabalho, né? Aí está lá aquele pano bonito, aí você pensa assim, nossa, terminei. Mas você teve que fazer detalhe por detalhe. Por isso a onipotência, né? Ele tem todo o poder. Eu penso assim, ó, quem estuda, né, medicina, até educação física, né, para ver todos os detalhes do corpo, eu acho que a pessoa ela tem que crer. Mas infelizmente muitos conhecem, né, toda a ciência do corpo humano, né? Todos os detalhes. Às vezes um médico presencia um milagre, né? Esse mês a pessoa está lá com câncer. Passa um mês, acabou o câncer, o que aconteceu? A igreja orou comigo. Né? Vê os milagres todos os dias e às vezes não crê. Uhum. Uhum. A identidade. Uhum. É verdade. Eu, por ir em várias igrejas, né? Às vezes eu olho para uma pessoa assim, parece que eu já vi essa pessoa, né? Vocês já viram isso? Assim, eu acho que todo mundo passa por isso, né? Você olha assim para a pessoa, é porque ela é muito semelhante a outra pessoa que você conhece, né? Às vezes até o jeito da pessoa conversar, falar, né? Esses dias para trás eu entrei no Uber, o Uber começou a conversar, eu lembrei do meu primo. Meu primo chama Átila. Eu pensei, nossa, é o Átila em figura. Parece, fala igual até o mineirês, sabe? Eu ainda perguntei, você é de qual região? Aí ele falou, é do interior também, entendeu? Mas assim, às vezes até do jeito da pessoa falar, você faz assim, nossa, é muito semelhante, né? Mas se você for lá na identidade, é diferente. Até o gêmeo, né? Até os gêmeos são diferentes. E aqui ele fala, ó, tu me teceste no ventre de minha mãe. E aí ele dá graças. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente. Por que assombrosamente? É assombroso isso, gente. Quem dá conta de formar um osso humano, as veias, né? Às vezes por uma
má formação de uma veiazinha, uma criança não consegue sobreviver depois do nascimento, né? Às vezes ela está lá na barriga da mãe, está tudo bem, mas o médico diz para a mãe, ó, a criança tem uma má formação. Aí tira, às vezes faz cirurgia, não consegue sobreviver, por uma má formação de uma veiazinha lá no coração. Então, todos os detalhes, isso é assombroso, é maravilhoso. Tu me formaste, as tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. De novo ele está falando de entretecido. O que é isso? Eu fui tecido, entretecido, né? Eu fui ali, ó, costurado, formado, detalhe por detalhe, como nas profundezas da terra, lá na profundeza do ventre materno, onde ninguém te via, Deus já te via. Quando você não tinha forma, a substância ainda informe, já é vida. É uma substância ainda informe. Por isso que nós somos contra aborto. A criança está sendo formada, ela está a substância ainda informe, mas já tem o quê? Vida. E se tem vida, nós não podemos tirar a vida. Deus dá a vida e Deus tira a vida. Então, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Você é um predestinado, porque toda a sua história, todos os seus dias, já estão escritos e determinados. Toda a sua história, Deus tem diante dos seus olhos. E aqui diz, no verso 18, se eu contasse os pensamentos de Deus a meu respeito, excedem os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Você já foi na praia e olhou lá os grãos de areia? Os pensamentos de Deus a seu respeito são mais numerosos do que os grãos de areia da praia. Deus tem um amor especial, um cuidado especial, e muitas vezes nós pensamos, né? Muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizer, Deus não se importa comigo, Deus não está vendo a minha dor, Deus não está vendo o que eu estou passando, mas muito pelo contrário, Deus sabe de tudo. E dos versos 13 a 18, Deus tem todo o poder em sua... 13 a 18, a sua onipotência, né? E agora, do 19 ao 24, Deus sabe o que há no coração do homem. Então, do 19 ao 24, Davi está dizendo, Deus sabe o que está no seu coração. Tudo o que se passa no seu coração. Davi termina com uma oração, pedindo castigo de Deus sobre os seus inimigos. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então Davi, ele está terminando o salmo, depois de falar da onisciência, da onipotência e da onipresença, ele faz uma oração
para terminar o salmo orando pelos seus inimigos. Por quê? Naquela época, os seus inimigos vinham contra ele e ele precisava confiar em Deus. E nas suas dificuldades, nas suas batalhas, ele dizia: Senhor, o Senhor me conhece. Sabe aquele Davi, aquele pequeno Davi que tomava conta das ovelhas? Desde aquele tempo lá, eu te sirvo. O Senhor conhece a minha vida, então me guarda, me protege. Nossos inimigos são aqueles que não querem nos ajudar, mas nos prejudicar. E Davi estava passando por isso. Homens que queriam prejudicá-lo. Homens que querem nos desvalorizar. Você lembra dos irmãos de José? Eles eram como inimigos. Eles queriam prejudicá-lo. Eles queriam que ele morresse. A primeira ideia era o quê? Vamos matar ele. Vamos tirar a vida dele. Isso, eles queriam tirar a vida dele. E aí, quem que não deixou matar ele? Judá. Aí Judá não deixou matar ele, né? Judá falou assim: não, gente, não vão matar não. Vão matar não. Aí a gente pensa, né, mas Jesus é o leão da tribo de Judá, né? Então todos os que eram da tribo de Judá, né, deveriam ter sido assim, corretos, né? Mas aí, depois quando você conhece a história toda, você vê que até essa decisão dele foi graça de Deus. Por quê? Não vamos matar não, mas vamos vender. E como que eles sobreviveram? Porque ele se tornou o príncipe do Egito. Então ele precisava ser vendido mesmo, para passar por tudo isso e chegar a ser príncipe, né? Isso. E aí, lá no final da história, ele fala assim, ó: então eu quero que vocês vão embora e vocês vão trazer o Benjamim. José fala, né? Traz o Benjamim. E quem que vai defender o Benjamim vai falar assim: não, Benjamim não. Judá. Judá vai falar assim. Judá vai falar assim: um já morreu. Mas esse que já morreu estava vivo diante dele. Um já morreu. Agora, se a gente trouxer o Benjamim, nosso pai vai ficar muito triste, ele vai morrer de tristeza, né? Então, o que revela nessa fala dele? Parece que ele aprendeu a lição. Arrependeu. Isso. Tipo assim, a gente fez uma coisa muito errada com um irmão, mas agora a gente não vai repetir com Benjamim. Uhum. E outra coisa, por que ele se revelou? É agora que ele se revela. Na hora que ele escuta Judá falando, a gente não vai repetir isso com Benjamim, ele começa a chorar. Por que ele começa a chorar? Porque ele viu, opa, meus irmãos mudaram. Eles amam Benjamim. Eu não tive esse amor. Eu fui rejeitado. Eu fui abandonado. Fui vendido pelos meus irmãos. Mas agora Benjamim, eles não querem fazer isso com Benjamim. Então ele percebeu que eles haviam arrependido, aí ele vai e se revela: eu sou José. Eu sou José, e começa a chorar, e o choro dele era tão alto que todos ali, até lá no palácio de Faraó, ouvia, né? Mas o que fez ele se revelar? Foi quando Judá mostrou para ele que não ia repetir com Benjamim o que eles tinham feito com Judá, né? E aí a gente vê o quê? Graça de Deus, favor de Deus, né?
Mesmo Judá não tomando aquela decisão, né? Não, vamos vendê-lo. Mesmo essa situação que é errada, né? Você não vende alguém, você não vai vender o seu filho, o seu irmão. Mas até nessa situação nós vemos a graça de Deus, porque foi um caminho que Deus organizou para que o milagre da salvação do povo acontecesse. Então, até mesmo nos nossos erros, Deus manifesta a sua graça. A gente tem que fugir do erro, né? Foge do erro, foge da aparência do mal, né? Mas Deus é tão bom, tão gracioso, que até mesmo seus erros, Deus vai usar, né? E outra coisa, e ele fala, né? Vê se há em mim algum caminho mau, né? Então o nosso coração é mau mesmo, é como o coração de Judá, né? Mas é na nossa caminhada que a gente aprende. A gente aprende e a gente não repete. Porque eu já fiz, vi que é errado, quero aprender com os meus erros, fiz lá o que é errado, mas eu não volto a fazer. E interessante isso, porque ele começa dizendo, né, Senhor, tu me sondas, lá no verso 1, né? E para terminar o salmo, na sua oração final aí, ele diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova e conhece os meus pensamentos. Você lembra dos irmãos de Davi? Quando Davi chegou lá, levando queijo, o que os irmãos falaram? O que você está fazendo aqui? Por que você não está cuidando daquelas poucas ovelhas lá no pasto? Né? E aí Davi diz, eu vou enfrentar Golias. E aí eles zombam de Davi. Os irmãos que deveriam acolhê-lo, desprezam Davi. E aqui no final, o salmista está dizendo sobre os seus inimigos. Aquelas pessoas que querem fazer maldade com você. Querem destruir você. Qual que é a sua atitude sobre essas pessoas? Orar. Orar pelos seus inimigos. Aqui está parecendo que é, né? Destrói eles, Deus. Destrói. Davi fala, né? Ó, tomar, ó Deus, desses cabos do perverso. E isso, você pode orar, Deus, o Senhor é o justo juiz, né? Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Então Davi está orando pelos seus inimigos, está entregando os seus inimigos nas mãos de Deus. Aqueles que querem fazer maldade contra ele, aqueles que se levantam contra ele, porque naquela época era muito comum. Eles tinham tomado territórios dos inimigos e os inimigos vinham contra eles querendo o território de volta. Então, o reinado de Davi foi o tempo todo ameaçado. E por isso que ele fala constantemente sobre inimigos, porque ele era cercado mesmo por inimigos. Então, ore pelos seus inimigos. O salmista termina com o verso 23 e 24, né? Sonda-me, ó Deus. No sondar de Deus, Deus vê o seu coração e você pode confessar os seus pecados. E ele termina falando dos seus caminhos maus. Deus, até nos meus caminhos maus, sonda e conhece esses caminhos. Às vezes nós tomamos decisões precipitadas, erradas. Aí a gente pensa, Deus, por que eu cometi isso? Por que eu fiz isso? Aí depois de um tempo você vê, Deus estava me ensinando ali. Deus estava me dando uma lição. Mesmo a vida sendo
transitória, Deus está com você em todo o tempo. Há uma vida eterna em plenitude diante de você. Concluindo, Deus é sempre presente. E aí, quando Jesus Cristo vem ao mundo, o que o anjo diz para Maria? O seu nome será Emanuel. Reforçando tudo o que o salmista já disse lá atrás, no Salmo 139. Deus está comigo o tempo todo. E aí vem o Salvador e o nome dele é Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Deus em todo tempo. O véu foi rasgado, agora já não há mais separação. Nós podemos viver 24 horas diante de Deus. Deus está conosco todo o tempo. E nós podemos viver no Santo dos Santos a nossa vida toda, rendidos a Deus, adorando a Deus. Jesus fala, eis que vem a hora e já chegou. Ele fala lá na frente, mas já chegou, né? Eis que vem a hora, aquela hora que era tão esperada, mas essa hora já chegou. Ele chama a atenção, né? E diz, chegou a hora, eu sou o Salvador. É a partir de agora que os verdadeiros adoradores vão adorar ao Pai em espírito e em verdade. E o seu nome é Emanuel. Davi era limitado e frágil, mas Deus não é. Só Deus sabe o que há no coração do homem. O primeiro Adão nos afastou de Deus, mas o segundo Adão nos reconciliou com Deus. E o segundo Adão é Jesus Cristo. O Adão imperfeito nos afastou. O Adão perfeito nos uniu, nos reconciliou. Deus está no mais profundo abismo. Deus está no coração do homem pecador. Deus está no coração do homem salvo. Ele alcança, ele converte, ele vai lá na profundidade e ele transforma o coração. Ele arranca o coração de carne e dá um novo coração. Você lembra da sua conversão quando ele fez isso? Quando ele foi lá na profundidade do seu coração? Então, nós concluímos aqui com esse salmo que Deus nos conhece verdadeiramente. Ele sabe de toda a nossa história, de todos os nossos dias. Alguém quer complementar com alguma coisa? Eu fico pensando assim, gente, imagina quantas gerações já passaram aqui, né? Há 50 anos atrás eram outras pessoas. Hoje, daqui 50 anos serão outras pessoas. O tanto que a nossa vida é transitória, passageira, né? Como Eclesiastes diz. E muitas vezes nós não percebemos isso. Quando nós percebemos que a nossa vida é transitória, nós devemos entregar toda a nossa vida a Deus, dizer, Deus me usa no meu trabalho, no meu dia a dia, com aquela pessoa que o Senhor colocar diante de mim, que seja uma palavra, né? Como eu disse no começo, me conta a sua história. Essa é uma oportunidade de você começar a falar de Jesus para as pessoas, porque assim como Deus te conhece por inteiro e se importa com você, quando você mostra isso para as pessoas, como que é a sua história? Quando você conta para as pessoas, né? E quando você conhece a história de alguém, você se compadece. E assim é o nosso Deus, Ele nos conhece por inteiro. E é por isso que a gente deve conhecer as pessoas também, mostrar essa importância, né? Eu quero te conhecer. E a partir disso, evangelizar essa pessoa, falar de Jesus, né? Revelar a graça de Deus. Mesmo nos erros, nós vemos a bondade e o favor de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos ficar de pé? Feche seus olhos. Peço Paulo que esteja orando
agradecendo a Deus porque Ele sonda o nosso coração, Ele sabe tudo que passa no nosso interior, até lá aonde há uma enfermidade, Deus sabe, e Deus pode curar, pode restaurar, pode abençoar, tratamento, médico. Vamos pedir a Deus: Senhor, sonda e conhece todo o nosso interior e tem misericórdia da nossa vida.